Ok, nós estamos aqui já com algumas pessoas. Quantas pessoas é que temos? Alguém me ajuda? 10 pessoas. Já somos 10? Ótimo. Ótimo, ótimo. 18h05. Eu julgo que também para não atrasar aqui muito mais a sessão e para cumprirmos, vamos assim arrancar, não é? Então vá. Muito boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas, não é? Que temos aqui a esta nossa terceira edição do ciclo de conferência da Business as Nature, for Human to All. Eu desde já gostava de dizer que esta sessão está a ser gravada, que será também depois divulgada nas nossas redes sociais e publicamente. Enfim, se quiserem estar com as câmaras desligadas, obviamente respeitamos, estejam com as câmaras desligadas. Se quiserem ligar-se, juntem-se a nós e vamos ver as nossas caras e ver-nos aqui entre todos, está bem? Então, para quem não nos conhece, a Business as Nature é uma associação recente, nós temos 2 anos, constituída por um grupo de mulheres com diversas, com experiência na área da sustentabilidade e defesa do papel de mulher. E temos uma motivação em comum, que é de facto darmos o nosso contributo para a promoção da produção e consumo sustentável e da economia circular e de baixo carbono, mas aqui com uma tónica particular, com um olhar especial sobre o envolvimento e uma atenção no envolvimento das mulheres, como influenciadoras e agentes diretos neste processo de mudança e de desenvolvimento económico e social. Nós queremos dar visibilidade, queremos valorizar essas mulheres, queremos dar voz, enfim, promover o empoderamento e o empreendedorismo feminino e desta forma contribuir de facto para a igualdade entre os homens e as mulheres. O programa For Human to All é um ciclo de entrevistas que a Mulheres Inspiradoras, que a BASM tem promovido, como mais um espaço de partilha, diálogo e, acima de tudo, de facto, de inspiração. Inspiração para esta mudança acontecer, que temos que a realizar. Esta terceira edição, que é realizada em parceria com o Eletrão, que é a nossa associada, uma sociedade gestora de resíduos, e com o Jornal Económico, a quem desde já também agradecemos, é sem dúvida uma edição especial. Isto porque nós nesta edição queremos assinalar o Dia Mundial da Criança, que se comemorou no passado dia 1 de junho, como todos sabem, que é um público que naturalmente nos é muito querido a todos e que representam o amanhã, que representam o nosso futuro, daí este público tão carinhoso que nós temos aqui e que dá este toque especial a esta edição. Queremos também comemorar o Dia Mundial do Ambiente, que foi no dia 5 de junho, no sábado, e este ano tem como tema a restauração dos ecossistemas, e também assinalar aqui o Dia Mundial dos Oceanos, que é hoje, dia 8 de junho, e que tem o tema Os Oceanos, Vida e Subsistência. Portanto, temos aqui muitas comemorações, daí ser especial, mas também porque temos uma convidada muito especial, que é a Joana Bertolo, escritora e dramaturga, que nos vem falar um bocadinho do seu percurso, do dom que tem na comunicação nesta área, não é? E refletir então sobre este tema a que nós demos o nome das dimensões da ecologia, o olhar das crianças e mulheres. Joana, muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Esta entrevista vai ser moderada pela Marisa Almeida, que é professora convidada na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e é nossa associada, mas com um papel também muito especial, porque pertence aos nossos órgãos sociais, é vice-presidente do Conselho Fiscal, e pela Ana Matos da Eletrão. Obrigada também às duas por estarem aqui e, Marisa, vou-te passar a palavra e para falares um bocadinho, para nos apresentares melhor esta fantástica mulher que é a Joana Bertolo. Obrigada, Marisa. Obrigada, Cláudia. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. E eu passaria agora a apresentar, fazer aqui um pequeno resumo da biografia da Joana e do seu percurso, e depois iríamos conversar um bocadinho mais sobre o tema que nos trouxe aqui. A Joana Bertolo nasceu em Lisboa em 1982, formou-se na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, em Design de Comunicação,
e tem um doutoramento em estudos culturais na Universidade Europeia de Viadrina, na Alemanha, com a tese Shadow Working in Project Management, a qual foi publicada pela prestigiada editora Routledge. Publicou até à data romances, contos e um livro para crianças, O Museu do Pensamento. Foi considerado o melhor livro infantil de 2018 pela Sociedade Portuguesa de Autores e pelo Prémio Literário de Fátima. O seu primeiro romance, Diálogos para o Fim do Mundo, recebeu o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho. Em 2019, a Joana publicou o romance Ecologia, que foi finalista nesse mesmo ano de alguns dos mais prestigiados prémios literários da língua portuguesa, do qual destacamos o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Grande Prémio de Literatura DST, o Grande Prémio Adamastor de Literatura Fantástica Portuguesa, o Prémio PEN Clube Português de Narrativa, o Prémio Literário Casino da Póvoa, foi semifinalista do Prémio Oceanos 2019. Em 2020, a Joana foi autora selecionada para representar a literatura portuguesa na Noite da Literatura Europeia. A Joana também se dedica ao teatro e nesta faceta, a sua primeira peça longa, chamada Quarto Minguante, de 2018, foi encenada no Teatro Nacional Dona Maria II e percorreu o nosso país. Seguiu-se Corpo Arena, com estreia prevista para a Itália, mas no surgimento da pandemia foi substituída por uma leitura encenada online. Em teatro, escreveu variadas peças para 2 edições do Festival Teatro das Compras, com direção de Giacomo Scalisi, e apoiou a dramaturgia de criações da coreógrafa Madalena Vitorino, Companhia Limitada, de Raquel Castro, O Olhar de Milhões, de Cláudia Andrade, Para Vós, entre outros. Já este ano apoiou a dramaturgia de Iolo, de Sara Inês Gigante, que estreia neste mês de junho no CAL de Lisboa. Joana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para estar aqui connosco neste final de tarde e para conversarmos um bocadinho sobre si, o seu percurso e o seu olhar sobre as várias dimensões da ecologia e do papel que todos nós temos, em especial as crianças e as mulheres, nestas temáticas. E começaria por lhe perguntar que quando era criança, se já alguma vez tinha pensado, sonhava em ser escritora, como é que via o seu futuro nessa idade tenra, como é que se posicionava naquela altura para este futuro onde nós agora vivemos? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, antes de responder, queria só agradecer imenso o convite. É um grande prazer e também uma honra poder estar aqui a falar sobre estes temas que me são tão caros. Refiro-me à ecologia, mas também à igualdade de géneros e à forma como eu os vejo tão intrinsecamente ligados, mas já lá vamos. E também saber que hoje há aqui esta menção especial do público infantil, que é uma forma de escrever e um público a qual me sinto muito ligada, apesar de ainda só ter um livro infantil, mas tenho novidades acerca disso. E quando eu própria era criança, admito que a escrita fez sempre parte da minha juventude e do meu processo de formação. Eu sempre tive os meus caderninhos, os meus diários, histórias que mandei para o DN Jovem, publicações camarárias, tudo. Escrevia muito, mas tinha, e sempre soube que quis ser artista e sempre tive muito apoio da família para o fazer, mas sempre achei que seria mais ligada à dimensão da imagem. E achei que houve a fase da pintora, a fase da fotógrafa, a fase da cineasta, sempre muito ligada ao desenho, e é interessante olhar para trás e ver que a escrita acompanhou isso tudo, mas é mesmo às vezes os horizontes do possível. Eu não sabia que era uma possibilidade de viver da escrita, ou viver para a escrita. E quando isso surgiu, quando a vida tornou isso muito claro, já nos 20 e tais, foi uma alegria e quase como uma forma de chegar a casa. E portanto, esse percurso que fez, até agora na escrita e no teatro,
E já nos disse que publicou um livro de literatura infantil e que tem novidades sobre esse ponto. Como é que, nesse percurso tão rico, como é que vê, como é que a Joana olha para o mundo de hoje, no que diz respeito exatamente a estes temas da ecologia, do ambiente e da sustentabilidade, e no fundo também como é que as crianças e as mulheres podem, de alguma forma, contribuir ou podem ter um papel importante nestas temáticas? Então, eu admito que olho com apreensão. Seria difícil não olhar, porque acho que há sinais muito preocupantes à nossa volta, mas eu tento diariamente, não sei se por personalidade, se pela natureza também do meu ofício, que é plástico e volátil e trata muito da transformação das formas, tento ficar no lado entusiasmante desta situação coletiva, ou seja, tento pensar que esta crise climática é também uma oportunidade de nos pensarmos enquanto humanidade, de nos pensarmos na nossa relação com a natureza, nós próprios enquanto natureza, desde as estruturas, não é? Até ao mais pequeno gesto, não é? Faz com que esteja mais atenta a mim própria no meu dia-a-dia, às minhas escolhas, mais consciente das consequências das minhas escolhas. É como se o mundo fosse moldável, não é? E o conhecimento e a imaginação são o meu instrumento para o moldar. E isso deixa-me mesmo entusiasmada. Acho que é por isso que eu sou escritora e também por isso é que vivemos num tempo entusiasmante, em que muito pode ser feito. Mas a verdade é que isto é uma tentativa, porque no dia-a-dia também admito que há tantos sinais de destruição e de um pensamento retrógrado, não é? Que não quer seguir em frente, não quer nenhum tipo de mudança, que esta forma de agir é mais um ideal meu do que propriamente, às vezes admito que a apreensão me toma. E depois, em relação, eu acho que mulheres, crianças, todos podemos fazer alguma coisa, a nossa parte, onde quer que estejamos, ou qualquer que seja a nossa condição ou a nossa idade. Claro que existem profissões e pessoas que, pelo seu lugar na sociedade, podem ter mais impacto, mas eu acredito que uma criança, um jovem que se organize na escola para fazer um grupo de ação climática ou que se junte com os amigos para resolver a árvore que não quer que cortem na rua, às vezes são questões que parecem muito pequenas, mas é já uma educação para o envolvimento, não é? Porque o mundo não é essa coisa distante que alguém cuida, não, a minha rua, o meu bairro, a minha escola são da minha responsabilidade. E eu acho que nesse sentido as crianças podem fazer muito, podem participar muito nos processos, podem nos dizer que tipo de vida, que tipo de sociedade também querem. E esse olhar que a Joana tem hoje, como é que o construiu? Ou seja, como é que desenvolveu o seu interesse pelo ambiente e pela ecologia? Isso já vem de criança? Como é que esse percurso foi feito para, no fundo, ter aquilo que nos acabou de nos dizer, esse olhar que nos acabou de mostrar? Sim, se a memória não me engana, acho que é meu desde muito cedo. Claro que se expressava de uma forma pueril, como qualquer criança, por um amor pelos animais, por achar mal deitar lixo para o chão, ou seja, coisas muito imediatas do universo de uma criança, sem a complexidade de conseguir pensar sobre o mundo. Mas sim, eu lembro-me perfeitamente, era muito jovem e ia à minha mãe para assinar uma revista que havia na altura, que era a Fórum Ambiente, e que eles até publicaram uma carta minha, também muito pueril, a dizer que gostava muito do lice ibérico e que não queria que ele desaparecesse. Portanto, acho que já devia lá ter estado. Em relação, por exemplo, à igualdade de género, não, que é uma coisa que eu acho que só me apercebo mais tarde na entrada. Tive ainda bem, não é? Tive o privilégio de ter uma infância e adolescência muito protegida desse tipo de discriminação e não me apercebi, sei lá, eu lembro, eu fazia um desporto que era sobretudo homens, que era o triatlo,
para cada 20 homens havia uma rapariga, mas nunca me passou pela cabeça que pelo facto de eu ser rapariga não podia fazê-lo, éramos só menos. Então acho que cresci com imensa liberdade a esse nível. Da parte ecológica, muito cedo me apercebi que havia este desajuste que sempre me perturbou e que até veio a ser a gênese do meu primeiro romance, que era eu não percebia, porque há que situar, não é? Eu nasço nos anos 80, mas a minha juventude, a minha adolescência são os plenos anos 90, em que já havia uma imensa atenção mediática para os problemas do clima. Na altura o vocabulário era diferente, eu lembro que era a camada de ozono, os derrames de petróleo, acho que ainda não havia a consciência, por exemplo, do problema do plástico, não me lembro. As problemáticas eram outras, mas na essência, o que me perturbava e que eu não conseguia perceber era como é que tínhamos acesso a toda esta informação, cotidianamente a dizer que não podemos fazer isto, estamos a destruir o planeta, e ninguém fazia nada, não mudava nada. E eu na minha inocência, mas que às vezes é o melhor estado, sobretudo para o processo criativo, é essa mente de principiante, eu na minha inocência achava que não percebia, achava revoltante, parem tudo, parem as fábricas, parem os carros, temos que mudar isto. E tinha mesmo esse idealismo. Depois tive que ir formatando, pronto, de acordo, também se chama crescer, não é? De aprender a lidar com essa frustração. Por isso sim, acho que desde que me lembro de pensar sobre mim no mundo, lembro-me de preocupar sobre o que estamos a fazer ao planeta. E como é que a Joana vê essa preocupação que sentiu e que observou ao longo do seu percurso até agora? Como é que vê o papel ou o modo como se articula a ecologia, os problemas da dimensão ecológica e as questões da igualdade de género? Como é que articula? Qual é a sua visão pessoal sobre isso? É engraçado porque elas no meu percurso de vida acabaram por se fundir de uma forma que eu hoje já não as consigo ver dissociadas, mas eu sei que, como já disse, eu despertei muito mais cedo para as questões climáticas do que para as questões da igualdade de género. Pelos motivos que já disse, foi só quando saí da faculdade, mesmo a Faculdade de Belas Artes, acho que era muito protegida, rapazes e raparigas, eu tive muita liberdade para pensar, opinar, querer, projetar, fazer acontecer. Nunca me foi dito que por ser mulher tinha menos direito nunca senti isso. E só começo a perceber as discrepâncias no mercado de trabalho, quem opina sobre quê, as questões hierárquicas, os lugares de topo, essa dominação do masculino só me começa a perceber dela mais realmente, então nessa entrada da vida adulta, que é aos 20 e poucos, em que se começa a trabalhar, e também as viagens foram muito importantes para perceber que o feminino ocidental é só uma forma de ser mulher, não é? Uma pessoa... Eu acho que com 25, 26 fiz a viagem à Índia, por exemplo. É um clichê, mas de repente é toda uma outra forma de ser mulher, não é? E as viagens também me deram essa consciência de que, ligando agora à questão climática, há toda uma problemática do hemisfério sul e toda uma problemática do hemisfério norte e convém, pronto, ter isso em conta. Perdi-me um bocadinho na resposta. No fundo, como é que agora, fazendo o seu percurso de mulher bem-sucedida num mundo literário, e aquilo que escreve, obviamente, é o espelha essa experiência e o que experienciou nessas várias geografias, e voltando à igualdade de género e às diferenças que existem a nível mundial, como é que a Joana vê a evolução atual? Para si preocupa? Vê alguma evolução no sentido positivo? Como é que a sua experiência, não só de escritora e de dramaturga, mas aquilo que vivenciou pessoalmente, não é? Como é que olha para estas questões da igualdade de género nas várias geografias e, obviamente, relacionando-a com a parte ecológica também, que são diferentes, obviamente, nas diferentes geografias? Claro, sim, eu sinto que muito tem sido adquirido e ganho e
e reequilibrado em relação ao desequilíbrio histórico que resultou na opressão histórica da condição feminina, o que não quer dizer que não haja ainda muito trabalho por fazer, e sabemos que sim, e eu acho que não é uma contradição estarmos gratas a quem atrás de nós trabalhou para, por exemplo, eu possa ser escritor e publicar os meus textos e ser dramaturga, que são lugares tradicionalmente masculinos, o escritor e o dramaturgo, e muito poucas mulheres ainda há 6 anos publicavam os seus romances ou as suas peças, portanto hoje isso já me é quase dado, não é? Já não é uma complicação, apesar dos números ainda dizerem que continua a haver uma disparidade, mas já me foi possível, acessível. E eu acho que eu tenho que ter esta consciência histórica para me sentir grata do esforço que foi feito antes de mim e ainda assim olhar à minha volta e ver que numericamente ainda há muito trabalho a fazer e que ainda a questão salarial ainda é um dos sítios mais frágeis. E depois ligando isto a um pensamento se calhar um bocadinho mais abstrato, mas que sem ele fica uma ecologia um pouco despida de humanidade, ou seja, há um meme que eu cito sempre, porque acho muita piada, que roda na internet, que é ecologia sem luta de classes é jardinagem. Mas é muito verdade, a ecologia precisa de um princípio humanista, feminista, de reequilibrar todos estes lugares sociais, assim como o feminismo precisa da perspectiva global e do respeito à terra, da ecologia, portanto elas dialogam bem uma com a outra. E a ligação para mim é simples, o capitalismo é determinado por uma dominação da natureza e o patriarcado é determinado por uma dominação da mulher. E capitalismo e patriarcado estão intimamente ligadas, por isso é que este abuso, esta tendência para a dominação ou tornar tanto natureza ou mulher em coisas, em propriedade, a questão da propriedade, a mulher enquanto propriedade, a terra enquanto propriedade, é o ponto de encontro destas duas preocupações. E por isso é que, pronto, alguns nos 20 também, graças também a autoras como a Vandana Shiva e Maria Mies, quando eu percebo esta interligação, já não deu para destrinçar, não é? E é ótimo, porque enquanto mulher a quem é dado uma voz, não é? Tenho este privilégio de publicar e de dizer e de ser lida e de vir a estas conversas fantásticas, posso naturalmente falar destas duas questões. Ótimo. E então passávamos aqui ao seu romance Ecologia, que obviamente nos leva a uma conversa um bocadinho que tem a ver com a sociedade que é retratada no livro, mas antes disso, nós iríamos antes de passarmos às questões que vão ser feitas pela Ana Matos, íamos ouvir os testemunhos dos mais pequenos, qual é a visão deles da ecologia, e depois de vermos e ouvirmos o vídeo, retomávamos a nossa conversa. A ecologia é tudo o que fazemos para ajudar o ambiente. É a ciência que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, como os animais e as plantas e nós. É importante haver equilíbrio entre todos. É reduzir, reciclar e reutilizar. É a parte da biologia que estuda os seres vivos, por exemplo, estuda as plantas, as árvores, os animais, os insetos, etc. Faz parte da biologia que estuda os seres vivos e o meio ambiente. É arranjar várias formas de não prejudicar o planeta. É a especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos. É o equilíbrio entre os animais, ou seja, um animal está com o outro em harmonia, os dois se ajudando. As plantas também, a ecologia também trata bem das plantas, tratando
pondo elas onde elas querem estar, dando todas as coisas que elas precisam. É a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e a natureza. É a ciência que estuda o meio ambiente e os seres vivos. É cuidar dos animais e de todos os seres vivos que existem no mundo. É uma ciência que estuda o meio ambiente e os seres vivos que aí habitam. É a ciência que estuda os ecossistemas e que se preocupa sobre a sustentabilidade dos mesmos. É cuidar do meio ambiente, cuidar das espécies e cuidar das espécies que vivem nele. Ter cuidado com o que nós damos. A ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si com o ambiente. É a natureza, a água, ar e os animais e as árvores. É o funcionamento de toda a natureza, ou seja, o ecossistema que deve ser preservado por todos nós. Ana, passo-te a palavra. Muito boa tarde a todos. Não sei se já deixaram de ver aqui a partilha da tela, espero que sim. Muito obrigada, enfim, mais uma vez à Joana, boa tarde a todos. É para nós um prazer, para o Eletrão, um prazer estar aqui junto com a Business as Nature neste ciclo de conversas, ainda para mais com um tema tão interessante como este. Joana, mais uma vez obrigada pela sua presença, não podia deixar de o fazer. E enfim, agora entramos um bocadinho no tema do seu livro, que tem o nome aqui, Ecologia, e a Joana com certeza não teve a inspiração destes testemunhos quando pensou no livro, não é? Enfim, destes testemunhos tão giros e tão variados, mas queria lhe perguntar um pouco o que é que a levou a escrever este livro e como é que de alguma forma surgiu este nome para descrever a sociedade que está retratada no mesmo. Então, eu não tinha os nomes dos participantes deste belíssimo vídeo, mas alguns deles... Nossa, é verdade. Não, mas só para dizer que não sei dizer quem disse, mas claro. Alguns deles falaram desta palavra crucial, que é a ideia de relação, não é? Eu queria fazer um livro, escrever um livro sobre esta nossa relação com a natureza, como se a natureza como se não fôssemos nós parte dela, e nesse sentido... eles falam tanto da parte mais protecionista, mais ambientalista da palavra ecologia, como da parte da secção da biologia que estuda. E eu acho que a ecologia do título do livro abrange ambas as definições. Claro que ele não é um título descritivo, porque no fundo o romance é sobre uma sociedade em que começamos a pagar pelas palavras, e eu posso dizer que ele começou de uma coisa muito concreta, que foi na altura o problema da privatização das sementes agrícolas, que eu me comecei a debruçar sobre esse assunto porque me impressionou muito, e comecei a pensar sobre este problema dos limites do mercado, não é? De o que é que o mercado pode e não pode, não é? O que é que pode ou não ser vendido, e à medida que vamos inventando novos produtos, não é? Que a tecnologia avança e surgem novas possibilidades de vender coisas, tornar produtos, coisas que ainda não eram produtos, que barómetro ético e moral é que temos para decidir o que o mercado pode e não pode? Algumas pessoas acham que é um livro contra o mercado, mas eu não sinto assim. É mais sobre essa questão de onde é que para a voracidade do mercado. E então achei que, e neste caso, um limite que eu pessoalmente sentia que não podia ser ultrapassado era esta indústria a partir de uma coisa que milenarmente era grátis, que são as tais sementes agrícolas. A propósito de uma manipulação genética, uma patente intelectual sobre essa manipulação genética, e a partir disso dizemos isto é um produto novo, vamos cobrar sobre isso. E ao mesmo tempo uma série de lobbies impedem os agricultores de usarem a semente gratuita. Pronto, isto era mais ou menos a lógica. E é mais ou menos essa forma de pensar, não é? Que eu procurei desenvolver no Ecologia sem nunca falar de sementes, que é o que é mais engraçado. E nesse sentido falo da relação do homem com as diferentes formas de valor, não é? Neste caso o problema do afunilamento
numa única forma de valor, que é o valor financeiro ou monetário, e que outras formas de valor podemos estar a preterir, ou o valor da arte, o valor do tempo lento, o valor da comunidade, o valor do silêncio, o valor da liberdade de expressão. Serão isso coisas às quais podemos pôr um preço? No fundo, não é um título muito nada literal, não é? Mas é um título que para mim agregava todas estas preocupações que no fundo têm a ver com a nossa relação com o planeta, portanto são profundamente ecológicas. E ao fim e ao cabo uma metáfora também para retratarmos a nossa sociedade, não é? E nessa perspectiva também aqui a pergunta de se este livro é visionário, não é? Foi escrito antes da pandemia e agora estamos num cenário destes, como é que olha para ele agora, não é? Como é que o sente atualmente? Sim, é verdade que ele no primeiro confinamento houve lá alguns certos que foram muito partilhados nas redes sociais pelos leitores, porque eram assustadoramente parecidos ao que estávamos a viver, e também esta cedência de direitos, tanto a questão das máscaras como a questão da vacinação, certas liberdades pessoais que abdicamos em nome do comum, da segurança, da saúde, e como isso pode ser usado, e não estou a afirmar que está a ser usado, mas como isso pode ser usado de forma nefasta, não é? E eu já mapeava um pouco assim, porque uma das formas pelas quais a grande multinacional que quer enriquecer à custa da linguagem convence as pessoas a pagar pelo aquilo que já tinham de graça de qualquer forma, é através de medo, não é? De instauração de uma política do medo do outro, da ameaça, do terrorismo, que na altura estava muito presente. E eu não posso ser eu a afirmar que ele é visionário. A questão é que eu não estava realmente a fazer um exercício de imaginação sobre o futuro, eu estava a falar sobre o que eu via à minha volta, já a acontecer. Portanto, isso eu acho que é o papel do debate e da reflexão e da observação, como em conversas como esta, que é a única forma de nos prevenir sobre os perigos e ameaças a vir é falarmos profundamente sobre as coisas que já estamos a ver, não é? Sobre as tendências e as estruturas, e foi esse o exercício que eu fiz. Eu não fiz futurologia de forma nenhuma. E isso às vezes é um bocado assustador, que já estava tudo esboçado pré-pandemia. É isso, é um livro muito atual, não é? Portanto, só uma pequenina pergunta em relação a isso ainda. Faria sentido mudar alguma coisa se eu tivesse que escrever hoje? Faria alguma coisa diferente? Sim, se calhar se eu quisesse ainda mais sobre hoje, acho que a forma de imposição do medo não teria sido o terrorismo, mas a saúde. Acho que foi o que aconteceu. Mas de resto os mecanismos e as fases graduais e a conversa da crise e da emergência é tudo igual, isso é tudo assustadoramente igual. Enfim, agora fazendo aqui um bocadinho a ponta em relação ao tema do livro e aquilo que ouvimos também dos nossos testemunhos, deixava-lhe aqui um desafio, que é como é que educamos as nossas crianças para serem mais ecológicas e para serem menos autoritárias, não é? Para que esse equilíbrio, essa relação possa, enfim, ser mais saudável, não é? Ser mais equilibrada. Essa é uma ótima pergunta, e acho que uma forma que todos podemos participar é mesmo investindo na educação dos nossos filhos, prepará-los para este futuro que promete ser complexo, pelo menos. Eu começo por dizer que eu não sou mãe, portanto tenho menos autoridade sobre este assunto, mas penso muito, muito sobre estas questões e tenho muito contacto com crianças graças ao meu livro. E acho que, de uma forma mais abstrata, eu acho que é uma educação para a empatia e para a diversidade, não é? Garantir-lhes autonomia e pensamento crítico para eles aprenderem a destrinçar, sobretudo num futuro próximo que se prevê muito rápido, ou seja, de estímulos muito rápidos, que é o que temos vindo a ver a acontecer com a informação, e onde não se sabe muito bem onde está a verdade, que eles aprendam a pensar por si, não é? A destrinçar, a questionar.
Eu acho que isso são ferramentas essenciais para as crianças do futuro. E depois acho que de uma forma mais concreta, cada tarefa do dia-a-dia, da alimentação à mobilidade, é um bom pretexto para falar das consequências de porque é que estamos a comer isto, porque é que vamos de carro, ou de autocarro, ou de comboio, para falar sobre as consequências dos nossos gestos sobre o ambiente. E tudo pode ser feito num jogo, não é? Tirar lixo da praia no final de uma tarde, ou ir de bicicleta, ou o que se faz com a palhinha, ou como se dispensa a palhinha. Acho que tudo pode ser tornado numa forma lúdica de ir passando alguma informação. Mas aqui eu tenho uma ressalva, eu acho muito importante, penso muito sobre isso, porque é a tal ligação de volta à luta de classes. Porque eu vejo à minha volta, não é? À minha volta, os meus amigos, na sua maioria, têm filhos, e o cansaço é mesmo um obstáculo real. E a questão da luta contra a precariedade e luta por bons transportes públicos, que não venham apinhados, que passem regularmente, que nos permitam chegar a casa, se calhar em 20 minutos agradáveis a ler um livro e não meia hora à espera em pé, ou que já chegamos a casa estafados. A questão da energia é muito real. Nós precisamos de pais que estejam bem e que tenham tempo para ir fazer um jogo de palhinhas. Ou seja, se uma pessoa teve um dia horrível no emprego, entrou mais cedo e saiu mais tarde, e depois é horrível o trajeto para casa, e o ruído, e o lugar de estacionamento, se tudo está mal pensado e mal planeado e nos estafa, esta pessoa chega a casa e é muito compreensível que não tenha energia para desempacotar com o filho a questão do animal, ou ter uma horta. Uma coisa ótima para ter com os miúdos é plantar coisas em casa, não é? Torná-los responsáveis por uma planta, por um animal, mas isso também implica dos pais uma dedicação que a parte laboral tem que permitir, e por isso é destas coisas às vezes muito comezinhas que as lutas estão todas ligadas. Faz todo sentido e, enfim, temos todos muito trabalho a fazer em relação a isso, e acho que aqui, fazendo a ponte também com a primeira pergunta que lançámos aos nossos mais pequenos, que era o que era para eles a ecologia. Agora, antes de continuarmos a nossa conversa ainda relacionada com o livro e com as crianças, ia propor-vos aqui vermos um pequenino vídeo agora com a resposta deles, para quem é para eles a pessoa mais ecológica. Portanto, vamos assistir então. A pessoa mais ecológica que conheço é a minha mãe. Ela trabalha no ambiente e ensina-nos a protegê-lo, como poupar água e separar o lixo. A pessoa que eu conheço que é mais ecológica é o Martim, porque ele reutiliza vários materiais para fazer vários projetos. A pessoa que eu conheço que é mais ecológica é a minha avó, pois ela cultiva vários vegetais e várias frutas para consumo próprio. Eu acho que isso é muito ecológico, pois não temos que ir ao supermercado e estamos a comer comida biológica. A minha pessoa mais ecológica que eu conheço é o meu avô, que só costumo ver nas férias, e ele tem uma casa muito grande, vive com a minha avó e os dois recicla. Muitas reciclagens e nunca se enganam no sítio onde é para meter as coisas que usam. E também o meu avô tem um quintal que tem muitas plantas e ele vai lá 2 vezes por semana regá-las. A pessoa mais ecológica que eu conheço chama-se Margarida e é minha amiga. Ela preocupa-se com o meio ambiente, ela faz separação de resíduos e evita comprar produtos que contêm embalagem de plástico, assim protegendo os ecossistemas. E para mim, a pessoa mais ecológica que eu conheço é o meu tio. Ele tem uma horta no seu quintal, que é grande, tem
vários animais, faz reciclagem, trata bem das flores e trata muito bem dos seus animais, todos os que ele tem, na sua horta. Rega todas as flores e tem todo o cuidado do mundo com elas. E com a reciclagem também nunca põe errado, sempre faz com todo o lixo que eu tenho com a reciclagem é 100%. É isso, tchau. A pessoa mais ecológica que eu conheço é o meu primo, pois ele não é muito consumista e tenta ajudar o mundo ao máximo. A pessoa mais ecológica que eu conheço é uma amiga minha chamada Ana. Eu acho que ela é a pessoa mais ecológica que eu conheço, por sempre que eu ou os meus colegas achamos que há algum plástico, alguma coisa, ela diz para nós apanharmos, para pormos no ecoponto certo, e sempre que nós precisamos de ajuda para pôr alguma coisa no ecoponto, ela ajuda-nos e ela sempre que se possível, ela divide sempre o lixo no ecoponto certo. A pessoa mais ecológica que eu conheço é a minha avó. Minha avó, porque ela guarda desde tampas até sacos de plásticos. Ela está sempre a dizer que tu tens uma segunda oportunidade. E sim, até cada saco de plástico, seja pequeno ou grande, tudo tem uma segunda oportunidade. E por isso, a minha avó é a pessoa mais ecológica que eu conheço. A pessoa mais ecológica que eu conheço é a minha professora de ciências, porque ela preocupa-se em fazer a reciclagem e incentiva-nos a todos a fazer o mesmo. E para mim, a pessoa mais ecológica que eu conheço é a minha avó paterna, porque ela tem lá um quintal em que ela já teve coelhos. Ela dava sempre tudo com os coelhos que ela tem galinhas, continua a dar tudo o que elas querem. Ela separa sempre o lixo, do plástico, do vidro, do papel, tudo. A pessoa mais ecológica que conheço é a minha professora Rita, porque tenta sempre ajudar o ambiente. Os meus pais são os mais ecológicos porque em casa reciclamos o lixo e no pomar temos colmeias para aumentar o número de abelhas na natureza. A pessoa mais ecológica que eu conheço é a avó de uma colega minha. A avó chama-se Arlina e quando eu normalmente vou à casa da minha amiga, eu só vejo a avó dela normalmente na horta, a regar as plantas e etc. Ou até mesmo a dar comida aos animais. A pessoa mais ecológica que eu conheço é o meu pai, pois ele é um grande defensor da reciclagem e dos restantes erros. O meu pai cá em casa costuma separar o lixo em 3 grupos, o papel, o vidro e o plástico, para depois colocá-los nos ecopontos. Cá em casa, quando alguém sai de uma certa divisão, o meu pai fica alerta e avisa para não nos esquecermos de apagarmos a luz. O mesmo se aplica ao pouparmos o nosso recurso mais precioso, a água. Desta forma, o meu pai tenta com que todas estas ações sejam repetidas por nós. Mais uma série de testemunhos impressionantes também e muito inspiradores. Acho que temos aqui vários avós como inspiração para as nossas crianças, o que é muito giro. E repetindo um pouco aquilo que a Joana estava a dizer, mas enfim, pedindo aqui também um bocadinho uma nova perspectiva com estes testemunhos, de alguma forma como é que nós podemos ser mais exemplo para as nossas crianças na transmissão destes princípios de ecologia e da sustentabilidade, como é que passamos destas ideias que também algumas já as enumerou para a ação e de alguma forma como é que também já incorpora estas questões no seu trabalho com as crianças. Eu gostei mesmo muito de ouvir, além a coisa da avó também é boa. Eles dão muita importância a pôr as coisas no sítio certo, não é que é o ponto? Não, aí eu acho que se nota que houve realmente um trabalho nas escolas, um trabalho social grande na questão da separação do lixo. E que é importantíssimo, não lhe retiro importância, mas acho que falta agora também, não é que falte, mas é a dimensão social e coletiva, a questão de pedirmos aos governantes melhores soluções, melhores cidades, melhores transportes públicos, que
ou seja, a questão ecológica está longe de se ficar pela questão da redução do lixo, não é? Por importante que seja, e acho que é uma forma ótima de sensibilizar os miúdos para, não é? Porque é uma coisa que eles veem em casa, não é? Todos dão esse exemplo. O meu pai põe o lixo em 3 sítios diferentes. E também a questão da horta e da produção da comida também é muito interessante, que eles vão muito aí. Pareceu-me, não sei, pareceu-me um testemunho muito promissor, não é? Porque eles falam em vários assuntos, vários assuntos pertinentes. E depois a Ana menciona essa questão essencial, que é do educar pelo exemplo, não é? Mais do que lhes dizer o que temos que fazer, tentarmos ao máximo possível, com todas as contradições que isto gera, pronto, sermos nós também o veículo da mudança, eles verem que às vezes até é interessante e divertido fazer outras escolhas, desta vez vamos de comboio, ou não sei, há tantos exemplos. E como é que então a pergunta seria como é que os educamos? Exato, e também a ligação aqui do seu trabalho com as crianças, como é que nesse trabalho já procura também dar esse exemplo e implementar, digamos, estas ideias assim, porque ao fim e ao cabo o que nós queremos é educar crianças, como estávamos a dizer, que tenham já desde muito cedo, à semelhança daquilo que a Joana relata da sua história, que possam desde uma fase muito inicial ter esta consciência. Então como é que nós conseguimos chegar lá pelo exemplo? Como é que a Joana já promove faz esse trabalho com o contacto que tem com as crianças e de alguma forma, enfim, criarmos aqui uma sociedade que nos possa aspirar a ter um futuro diferente daquele que preconiza no seu livro, não é? Portanto, ao fim e ao cabo aqui são várias questões numa só. Eu acho que a Joana já respondeu a algumas aqui em parte, mas enfim, deixo-lhe aqui para a conclusão. Claro, sim, posso falar um bocadinho, eu estou muito grata a este meu livro infantil e tenho um projeto de ter mais também, porque eles são um pretexto para ir às escolas, não é? Eu tenho uma sessão a partir do Museu do Pensamento, que é o meu livro infantil, que tenho feito desde que o lancei em 2017, creio eu, que faço regularmente em escolas, desde os 7 aos 13 anos, funciona bem. E que adoro fazer, porque é muito à volta sobre o que é pensar, e pomos, porque toda a proposta do livro, sintetizando, é que podemos considerar que ele é passado numa loja de chapéus, e aconteceu mesmo na Chapelaria Azevedo Rua, no Rossio, e a proposta era considerarmos que aquele chapéu que tem morada na cabeça, a coincidência de os pensamentos também terem morada na cabeça, convencionalmente, e aproveitarmos essa coincidência para considerarmos que aquilo não é um mero chapéu, mas um gravador de pensamentos. E eles alinham muito bem nesta proposta e dá aso a um jogo, lá está, é uma coisa muito lúdica, pomos mesmo o chapéu e mergulhamos mesmo, fazemos mesmo um mergulho interior, temos alguns minutos de meditação, em grupo, que às vezes as professoras dizem nunca os vi tão quietinhos, mas lá está, como é um jogo, como é algo lúdico, eles aderem bem, e depois a seguir falamos sobre o que aconteceu, sobre o que é isto de pensar, sobre a obsessão, o gênio, a imaginação, e é muito incrível porque sempre me surpreendo, não há 2 sessões iguais, e sempre me surpreendo com o que sai, com os universos deles, com quão longe eles podem levar esta minha pergunta simples, que é o que é pensar, e acho que toca este trabalho porque, no fundo, o meu desejo quando montei esta sessão, que incluía um pouco de meditação, era também lidar com crianças que começassem a ser capazes de se ancorar, não é? De estar em si, de perceberem o que é que está a acontecer consigo, de não serem... Por exemplo, pensava muito na altura na questão dos ecrãs, não é? Que se calhar não passa tanto por tirar-lhes os ecrãs, mas por dar-lhes ferramentas para não serem, a eles e a nós, não sermos estragados emocionalmente por todos os estímulos visuais e tudo o que vemos no ecrã provoca em nós, não é? Para sabermos por exemplo, quando é que aquilo nos está a fazer mal, pararmos, irmos respirar, essas coisas que as crianças e adultos precisam muito neste mundo contemporâneo.
E pronto, e era essa a base. Nesta sessão não falamos tão diretamente de ecologia, se bem que se percebe muito bem as preocupações, como aqui damos um mergulho interior, percebe-se muito bem as preocupações deles, o que é que faz um bom diagnóstico também ali de uma espécie de lugar comum entre eles, e isso também é muito bonito. E agora, há duas coisas, posso se calhar já antecipar isso, que há duas coisas na calha, uma vai já sair este ano, só que eu não sei se tenho licença da editora para divulgar, mas é um livro sobre um animal lindíssimo em vias de extinção, um animal fantástico, e acho que com esse sim poderei mais diretamente, como protegê-lo, o que é isto de um animal deixar de existir, o que é que podemos fazer para o prevenir. Acho que aí consigo ser mais pedagógica nesse sentido. E depois há um livro que eu penso há muito tempo, desde que faço estas sessões, que eu acho extremamente difícil, mas fascinante. Também é muito difícil, também me diziam que era muito difícil falar com eles sobre o pensamento ou a meditação. Mas eu gosto muito de falar com eles sobre estes temas abstratos e dizer-lhes palavras difíceis que eles não sabem, mas depois eles começam logo a utilizar e utilizam muito à sua maneira, e eu acho importante às vezes dar-lhes assim uma palavra que eles não conhecem, por exemplo, porque fica ali um primeiro sedimento, não é? E se calhar 10 anos depois, quando forem ouvir, ou 5 anos depois, já há ali uma pegada, não é? E eu acho isso muito interessante. Então nunca simplifico demasiado o vocabulário. E isto para dizer que destas sessões percebi que era fascinante falar com eles sobre o futuro, o conceito de futuro, o tempo no geral, o ontem, o hoje, o amanhã, o logo. Há ali uma idade muito engraçada, com 6, 7 anos, quando eles dizem muitas vezes quando eu era pequenino, que eu acho muito lindo, eles muito lindos a dizer quando eu era pequenino. E sim, e comecei às vezes na sessão do Museu do Pensamento, levo um bocadinho para aí, pergunto-lhes se eles pensam mais no passado ou no futuro, o que é que implica em termos de emoções, e eles vão lá perfeitamente, remorso, saudade, quais são as emoções associadas ao passado e quais são as emoções associadas ao futuro. E às vezes fico um bocadinho aí a falar com eles sobre o que é o futuro, e é interessantíssimo, e fiquei com muita vontade de fazer algo a partir dessas conversas, não é? Porque dizemos muitas vezes as crianças são o futuro, não é? Então diretamente falar ao futuro sobre o futuro. E esse é assim um projeto que eu gostava de perseguir a seguir. E esse trabalho é extraordinário, lá está, apesar de não ser necessariamente sobre ecologia, a questão é que vai deixando algumas raízes, não é? O facto de falarem sobre o pensar e o futuro, enfim, é aqui o princípio para criar algumas raízes também no desenvolvimento deles, portanto é extraordinário. E obrigada por esse testemunho, Joana. Falámos muito aqui nesta já quase uma hora de conversa sobre a sua vertente de escritora, não é? Sobre os seus livros. Agora gostaríamos de entrar aqui um bocadinho mais na outra faceta da Joana, não é? E falar aqui um bocadinho como é que surge a sua ligação ao teatro, à dramaturgia, enfim, um bocadinho aqui a sua experiência também nesta área do teatro e da representação. Sim, claro. Foi como tudo, tem sido um grande golpe de sorte. As coisas vêm ter comigo e depois eu percebo que estão a acontecer em mergulho. Acho que tem sido sempre assim. E foi mais ou menos simultâneo. Houve ali uma altura em que tive a oportunidade de trabalhar nas criações coletivas da coreógrafa Madalena Vitorino, o que foi um exercício muito interessante, por ser dança, escrever para um espetáculo que não tem palavra. E isso já foi uma muito boa escola, não é? De perceber que a dramaturgia é muito mais do que o que é dito, não é? O texto sem texto, e acho que aprendi muito. E depois, através desse trabalho, conheci o Giacomo Scalisi, que já foi aqui mencionado, que era diretor artístico. Eu digo era porque o festival foi descontinuado, do Festival Teatro das Compras, que era um projeto muito especial que acontecia na Baixa de Lisboa e que ocupava
mesmo as lojas históricas e centenárias, às vezes em palcos onde cabiam 2 ou 3 pessoas, e estava lá um monólogo, um músico, um pequeno momento teatral, enquanto os clientes entram e pedem um croissant ou uma camisa ou o que precisarem. E para esse festival escrevi durante 2 edições, portanto pude experimentar 8 ou 9 peças, já perco a conta, e deu para experimentar muita coisa diferente, e saí absolutamente convicta que tinha que continuar a escrever para teatro. E, inclusive, uma das peças que fiz foi para a loja de sementes, que fica ali na Praça da Figueira, na esquina, a Soares e Rebelo, que foi interpretada pela Cristina Carvalhal, e chamava-se justamente A Arca que Não É, e aproveitava uma história que todos conhecemos, não é? Da Arca de Noé, e punha estas perguntas que eu acho que daí o papel da arte, não é? Que falávamos, a imaginação pode pôr, que é, então se Noé leva os animais, quem é que leva as sementes? Já estava a pensar na coisa das sementes, então surge, e também para ter a questão da igualdade de género, e nada disto foi muito pensado, mas realmente as histórias propiciam-se. A personagem principal é a mulher de Noé, que vai com ele na arca e tem o trabalho hercúleo de levar 2 de cada semente, todas, e como o Noé leva 2 de cada animal. Só que a questão é que o trabalho dela é invisível, porque o trabalho das mulheres não fica na história. Os livros falam-nos do trabalho dos homens. Então ela vem ali contar-nos a parte dela, do mito de Noé, não é? A parte dela de tentar afastar os pássaros do Noé das sementes. E depois fala um bocadinho da questão toda da problemática também da privatização, que já estava muito acesa em mim. E isto numa dinâmica de 15, 20 segundos, em que as pessoas podem ali dar um salto de imaginação muito grande, não é? Ir a uma história bíblica, mas ao mesmo tempo falar de coisas muito, muito de agora, não é? O que é que são as sementes Terminator, e porque não temos mais sementes autóctones nestas lojas, e o que estão a fazer as grandes multinacionais à nossa comida, quem é que controla a comida, são tudo questões pertinentes e que a imaginação permite abordar por uma outra sensibilidade, não é? Por outros ângulos. Então, sendo assim, o teatro e a dramaturgia são efetivamente veículos muito especiais até neste trabalho de sensibilização para os temas da sustentabilidade, para os temas ambientais e até para os temas da igualdade de género, não é? Como é que tem sido a sua experiência e o feedback que tem tido nessa perspectiva? Sim, eu sinto que o meu trabalho para os palcos ainda é muito mais... não é prematuro que eu quero dizer, mas está mais a começar do que o trabalho literário, porque sinto que escrevi sempre, não é? E só agora é que eu começo mais a pensar em termos de cena, então ainda ando um bocadinho mais, como dizer, às apalpadelas. Mas acho que posso dizer isso de todas as formas artísticas, mas eu estou mais ligada às do texto, é que elas dissolvem a sensação de separação com o outro, ou promovem empatia, algumas ajudam, diferentes formas artísticas proporcionam-nos diferentes coisas, não é? Há textos que nos fazem pensar, às vezes as pessoas dizem do Ecologia que é um livro incómodo, que tiveram sensações negativas, não é? Que não é uma coisa que eu tenha feito todo propositadamente, mas que entendo que há experiências artísticas que são agradáveis e suaves e de elevação, e há outras que são murros no estômago, não é? Eu acho que o teatro, pela sua imediatez, pela presença física do ator, a voz, o corpo mesmo ali, tem um poder de convocação, pelo menos para mim como espectadora, muito, muito grande. Só no teatro e no cinema, não, e nos concertos de música também, é que uma pessoa tem aquela experiência que acho que todos conhecemos, que estamos a meio do dia, entramos num filme ou numa peça ou num concerto, submergimos
e quando saímos cá para fora não nos lembramos bem de quem éramos há 3 horas atrás, quando parece que passou, fez ali um hiato no tempo, não é? Acho que todos conhecemos essa sensação e eu acho que é uma espécie de regeneração, não é? Que a arte nos proporciona, desculpa, e pronto, e sou suspeita de dizer, mas eu acredito muito no papel da arte e dos artistas neste questionamento e nesta criação de novas possibilidades, mas acho que tem que haver, acho que a sociedade tem que também fazer o papel da educação, educar leitores, educar espectadores, ir ao cinema, não ver sempre em casa. Há um trabalho de fundo que tem que ser feito para que isso possa existir e não ser só de uma pequena elite, não é? Não ser só de uma coisa muito fechada. Ok, então, enfim, já percebemos que há muita vontade de trabalhar nesta veia e será por aí o futuro? Falámos em futuro há pouco, vamos falar um bocadinho no futuro da Joana. Como é que a Joana perspectiva o seu futuro também? Seguindo pelas escritas, seguindo mais pelo teatro? Eu preciso que inventem já a clonagem, porque preciso de 3 ou 4 de mim para a quantidade de ideias, de coisas que quero fazer, mas sim, acho que sem dúvida, não só porque sei que há convites e num futuro próximo vou continuar a trabalhar para teatro, e também tenho um romance novo, que não sei ainda dizer se sai este ano, mas sairá, está quase pronto, e esse livro para crianças. Portanto, de momento, acho que continuarei nas diferentes frentes, apesar de eu as ver todas. Elas exigem coisas diferentes de mim e isso é muito rico, mas eu não as vejo, não é como se eu não trocasse de fato de macaco e agora eu vejo-as todas como um contínuo e como estou a trabalhar muitas vezes nas coisas ao mesmo tempo, elas influenciam-se. Portanto, por agora, sim, acho que é para continuar por aqui e encontrar sempre mais formas de falar sobre estes temas que me são caros, não é? Acho que já dei o exemplo para os mais novos, sai este livro sobre um animal em vias de extinção e o que é isso do futuro. E o romance toca também numa discussão muito difícil de se ter, apesar de não ser sobre isso, mas que eu ainda não encontrei maneira de falarmos sobre isso, que é a questão da sobrepopulação, da natalidade, não é? Que é sempre as discussões guinam facilmente para uma zona um pouco perversa, que é que aceitarmos que se fôssemos muito menos, todos os problemas climáticos se aligeiravam, mas como é que se faz essa redução, não é? E o livro aborda um pouco esse tema, apesar de eu sentir que ainda só comecei a pensar sobre isso. Neste futuro, nestes seus trabalhos, concebe continuar a falar de ecologia, de sustentabilidade e de igualdade de géneros? É um tema são temas que já estão tão enraizados em si que com certeza vão estar presentes, e alguma ideia já concreta para os materializar? Além destas que eu disse, sim, eu acho que continuar, não sei, além dos exemplos que já dei, é um ideal de não haver tanto a Joana cidadã, a Joana dramaturga, a Joana, que a prática ecológica, não é? Essa sintonia com a mudança que eu gostava que ocorresse, possa fluir em tudo o que eu faço. Desde a forma como eu me movo na cidade, como eu falo, venho a um fórum, as coisas que eu digo, as coisas que eu publico, o meu desejo é que houvesse uma coerência muito grande, e às vezes ainda não há, muitas vezes ainda não há. Portanto, acho que além do tema do romance e dos livros infantis que elenquei, é trabalhar rumo a este ideal. Perfeito, Joana, muito obrigada. Eu terminei também aqui as minhas perguntas. Agradecer-lhe também em meu nome aqui a sua presença e esta conversa muito interessante. Muito obrigada. Passo, se calhar, a palavra à Cláudia. Não sei se temos alguma questão dos nossos ouvintes para
Aqui no chat não sei se há alguém que queira colocar ao vivo e a cores alguma questão à Joana. Estejam à vontade. Dar aqui um tempinho de antena enquanto há aqui um momento de reflexão para as perguntas. Oi, temos agora uma pessoa a entrar, mas deve estar também já aqui quase a terminar. Bem, parece que não temos perguntas, não é, Marisa e Ana? Parece que não temos... Temos já uma, temos uma, entretanto. Temos sim. Temos aqui uma, ok, muito bem, ótimo. Joana, estamos aqui a perguntar como é que vê a igualdade de género nos dias de hoje e o seu futuro e a tendência, e agora isto já sou eu a acrescentar. Então, eu falei um bocadinho sobre isso, mas posso desenvolver, que em resumo o que eu disse foi que acho que estamos num bom momento, gosto de sentir entusiasmo e gratidão pelo que alcançamos e acho que sente-se a mudança, mais mulheres em cargos de poder, uma consciência social diferente e mediática, que não podem ser só homens num painel, cientistas a ganharem prémios internacionais, sei lá, penso em muitos e bons exemplos. Muitas mulheres autoras a surgir e a ser premiadas e convocadas, sem dúvida. Agora, acho que ainda não há a desejada paridade em muitas áreas. Agora teria que ter os dados de profissão para profissão e não tenho, mas tenho a sensação, estimo que em termos salariais ainda há um hiato, a questão toda à volta do trabalho doméstico ainda é um tema, não é? Acho que as mulheres tendem, além do trabalho remunerado ser pior pago, ainda tendem a acumular muito mais tarefas domésticas, pronto, tem a ver com ainda valores e organização social, e aí acho que ainda há muito, já para não falar da parte criminal, da violência doméstica e tudo isso. Portanto, acho que aí da segurança aos direitos ainda há muito trabalho a fazer e temos que continuar a falar sobre isso e a gerar consciência. Eu também acho que isto também é válido para a ecologia. Acho que temos que votar nesse sentido, temos que exigir que, por um lado, leis mais justas e as leis que já existem que sejam implementadas, porque acho que há muito trabalho a fazer nessa parte. Há muito que a sociedade civil pode fazer e estas conversas e associações destas com mulheres incríveis e inspiradoras que também servem de exemplo e de modelo a outras lá em casa que pensam, eu também posso estar ali a expressar o que eu penso e o que importa para mim, e acho que isso gera uma bola de neve positiva. Mas tanto no que concerne à proteção do planeta como à proteção dos direitos da igualdade, a altura de votar é muito importante e os orçamentos participativos e todas as assembleias e pedidos de participação pública, temos que nos juntar e vocalizar que isto importa, isto dá voto, porque é só assim que mudam as estruturas maiores, é quando as coisas se traduzirem em votos. E haver de facto uma participação ativa da comunidade e da sociedade e aproveitar esses mecanismos, não é, Joana? E no seu contacto com essas crianças, nessas sessões, sente que esta questão da igualdade de género, eles sabem o que é um problema para eles, é uma coisa que não sabem? Olha, nas tais palavras difíceis e conceitos difíceis que costuma deixar, isso para eles sabem o que é? Têm essa noção? Sim, algumas turmas vai por aí e eu às vezes pergunto, há uma parte em que eu faço perguntas muito sérias e muito estapafúrdias, porque eles aderem bem, e pergunto, as meninas pensam diferente dos meninos?
Por exemplo, e essa pergunta é muito fértil, dá muito... mas é também fraturante, no sentido em que há uns que explicam com muita solidez e muita propriedade que o pensamento, ou seja, dissociam o pensamento do género e a menina tem tanto direito a pensar quanto o menino, e depois há outros que ficam mais no estereótipo. As meninas pensam cor-de-rosa, os meninos pensam azul, as meninas pensam em bonecos, os meninos pensam em guerra. Também ouço essa participação nos estereótipos que lhes são dados. Há um pouco de tudo. Há um pouco de tudo, pois. Sim. Então temos aí um trabalho a fazer, porque é aí na eliminação desses estereótipos que temos que atuar, não é, Joana? E quando eles ainda são tão pequeninos. Ainda porque curiosamente, e até também por alguns estudos, achava que até era uma coisa que vinha depois mais com o crescimento, com a sociedade, não tanto ainda, porque para as crianças, ao verem esse tratamento desigual, teriam logo uma percepção até de injustiça imediata. Sim. Não é? Mas estou a perceber que pelas sessões que a Joana está a partilhar, que já sente um bocadinho isso a ficar depois. É um ponto de mudança que temos que atuar. Mas eu diria que sim, eu diria que a real discriminação começa a acontecer mais tarde. Mais tarde. Porque apesar de tudo, acho que os mais pequeninos dizem estas coisas sem... não é valorativo. Um menino que diz estas coisas não acha que a menina é menos que ele, ou são só categorias que lhes deram, que as meninas é rosa e bonecos, mas eu acho que se ele lhe apetecer brincar com bonecas ainda vai, não sei, diria, mas aqui estou um bocadinho a especular. Pois, sim, muito, muito bom. E nesses contactos também em termos de... Acha que o papel da mulher, e nós, pegando aqui um bocadinho também à atuação da BASM, que queremos, entre aspas, valorizar e o envolvimento das mulheres em termos de influenciadoras, começando também como muitas mães influenciadoras para esta mudança de cultura, nesta questão da ecologia e deste equilíbrio, a mulher... a figura da mãe, aqui para os testemunhos, não é? Tínhamos os avós, tínhamos um tio, sim, tínhamos, acha que há um papel aqui relevante da mulher, ou no contacto acabam por ter a mãe como referência também neste equilíbrio com a natureza, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o papel da mulher na questão do clima muda muito consoante o lugar do mundo em que estamos, não é? Porque há zonas em que a mulher é mesmo uma ligação à terra e à comida e quem planta, e isso é todo um outro debate. Mas se pensarmos na mulher urbana ocidental de uma sociedade ainda relativamente desigual, que vou dizer que é a nossa, vou generalizar e dizer, por exemplo, que as compras costumam ser uma tarefa doméstica feminina, e nesse sentido é logo uma coisa que me surge de que tipo de comida se compra, de onde é que vem, a questão das embalagens, do plástico, do lixo, isso é logo uma organização da casa que pode vir da mãe, apesar de hoje em dia espero que estas coisas se dissolvam e que tanto o pai como a mãe tratem destes assuntos, mas estou a falar de uma generalização mais estereotipada. Eu acho que sim, eu acho que, não sei, a mulher, pela sua ligação à vida e também a sua forma comunitária de agir, não é? Em fóruns umas com as outras. Eu acho que muita piada que o movimento ecofeminista é muito gregário, é muito esta coisa da sororidade, não é? De nos apoiarmos, de precisarmos também de ver outras mulheres como nós a se ingrar e tentarmos, não é que os ecos de uma sociedade mais competitiva não atuem às vezes em nós, e as mulheres podem ser também terrivelmente invejosas umas com as outras, mas eu quero acreditar que essa consciência está a mudar, e a necessidade de nos apoiarmos mais mutuamente e de construirmos coletivos fortes para lidar com estas questões
eu posso estar dentro de uma bolha de mulheres assim, mas é mais o que eu vejo à minha volta do que mulheres que se passam a perna. Pois, e tem que ser mesmo esse o caminho, temos mesmo que criar esse envolvimento e essa conexão e trazer os homens também para esse contexto, não é? Porque claro. eles também fazem parte do equilíbrio. Totalmente. Do equilíbrio. Pois é, Joana, olha, foi ótimo. Eu julgo que temos aqui mais ou menos o panorama. Gostei imenso, em particular desse seu próximo trabalho, de falar sobre o futuro para o futuro. Esse é fantástico. Espero, Joana, que nessas suas conversas sobre o futuro para o futuro, de facto, e nessas sessões, nesse trabalho, esta questão do equilíbrio, não é? de nós, dos homens, com a natureza, a questão da ecologia, a questão de respeitarmos a natureza, esteja aí patente para, de facto, estas crianças virem com essas bases e com as tais palavras, com a tal pedra que já lá ficou sedimentada e que aquilo faz-lhe sentido. E pronto, e olhem, não sei se há mais alguém que queira colocar aqui mais alguma questão. Sim, aqui na sequência aqui a Ana estava também a questão da igualdade, já falámos um bocadinho, com os contactos que tem com as crianças, como é que podemos criar essa paridade, pois é a questão de trabalhar estes temas, a questão de mitigar a questão dos estereótipos, não é, Joana, que já tínhamos aqui comentado. E quando é que tem um livro sobre o tema em concreto da igualdade de género ou da paridade para os mais pequeninos? Já fica aqui mais um desafio, estava a falar em clonagem, estava a ficar em clonagem, está aqui uma pergunta, quando é que sai um livro seu sobre igualdade de género? Posso só mencionar, porque um criador com quem já trabalhei, já fiz 2 criações com ele, o João de Brito, fez agora, durante a pandemia, uma criação que eu achei lindíssima, que era o Romeu e Romeu. Em vez de ser é o Romeu e Julieta, sim, mas é uma história de amor entre o Romeu e o Romeu, que permite, pronto, falar obviamente de outras orientações, mas também nessa questão do não ser sempre o menino e a menina, não é? De alargar. Imagino que funcione muito bem, porque pegar nestas histórias que lhes são referentes e trocar, não é? Eu vejo que na ficção muitas das heroínas já são raparigas. Exatamente, não haver só o super-homem, não é? Portanto, exatamente. Exatamente. E não haver só o Bob o construtor, também haver... Isso tudo é muito importante, não é? Porque eles absorvem muito as possibilidades, não é? Eles não têm um crivo tão apertado contra o nosso de rejeitar à partida. E nestas idades eu acho que é muito importante plantar lá muitas possibilidades, as coisas podem ser muito mais abertas do que têm sido até agora, e eu acho que isso vai dar frutos no futuro, de certeza. Sem dúvida, Joana, e a Joana está com eles e tem um papel fundamental. Olha, um grande bem-aja, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui connosco. Muitas felicidades, muitos parabéns. E a propósito também de há pouco ter dito que, pronto, isto de facto os pais, a vida que os pais têm todos à sua volta também se os desgasta e se lhes tira as energias para depois tentar criar estas dinâmicas de proximidade, conta muito, e falou no exemplo das limpezas de praia. Eu deixo aqui a todos os presentes o desafio. Nós este fim de semana, este domingo, dia 13 de junho, Santo António vai ser limpezas de praia a nível nacional. Portanto, quem for de Óbidos, quem for de Espinho, ou estiver ali em Espinho, Cascais e Costa da Caparica, vamos estar com limpezas de praia. Aí está, não é, Joana, um bom exemplo de interação entre pais e os filhos e as crianças neste respeito com a natureza. Joana, mais uma vez um beijinho grande, muito obrigada. Muito obrigada. Marise e Ana, obrigada também a vocês. Obrigada também à Joana. Obrigada a nós.
Ele Obrigada a apresenta. todos que se juntaram também aqui e posteriormente. E posteriormente, e alguns já foram saindo, enfim, olha, é sempre esta luta contra o tempo. Então Obrigada, vá, Joana. fiquem bem. Joana, muito Beijinho. obrigada, sim. Adeus, Obrigada pela obrigada. conversa. Boa Obrigada, tarde, beijinhos. adeus.